A história toda começou em 71. Eu era caminhoneiro e não tinha muita expectativa no negócio do caminhão, pouco frete, o caminhão não tinha muitas condições. Eu acabei vendendo o caminhão e, como parte do pagamento, eu recebi um carro velho, um terreno na linha João Alves e uma borracharia na Pinheiro Machado. E eu via que os ciclistas aqui do Arroio Grande tinham que se deslocar lá para o centro para consertar a bicicleta. Isso despertou em mim uma curiosidade, por que ninguém aqui no Arroio Grande não instalava uma oficina de bicicleta? E isso começou a me chamar a atenção. A gente começou a entrar no mundo das bicicletas a partir do momento que meu pai consertando bicicleta nos finais de tarde, né? Então consertava pneus de automóveis, recuperava pneus. Então durante o dia e no final de tarde o meu pai tinha então um vizinho que fazia conserto de bicicleta paralelo a ele. Então no final de tarde fazia esse conserto de bicicletas. E a gente começou a ficar junto ali vendo, o pai começou a trabalhar com peças de bicicleta. Então a gente começou a interagir com esse mundo da bicicleta. E aos poucos a gente começou a tomar gosto e aprender a fazer isso também. Importante que também, desde o tempo que nós éramos muito novos, a gente ajudava já o pai na borracharia, então para ajudar com bicicleta, então era mais a nossa área. E aí com a necessidade de então nós temos uma profissão também, a gente começou a estudar e tal. Hoje a gente fez administração de empresa e tudo isso faz parte também de uma trajetória de sucesso que eu acho que foi desde a gente saber como é dar o valor aos pequenos valores da bicicleta, de como a gente, na verdade, nunca foi fácil, né? Toda essa trajetória de chegarmos aí a ter um prédio próprio, foi desenvolvido para o próprio conceito da bicicleta. Tudo isso, eu acredito que foi trabalho muito intenso de toda a família, projetando sempre o futuro e também sempre reencaminhando todas as divisas, todos os valores que a gente teve sempre novamente para a empresa, ou seja, incidindo novamente os valores que se sobravam alguma coisa e reaplicando novamente na própria empresa. Em fim de 82, eu tinha um Chevette 76 laranja e acabei vendendo e dia 3 de janeiro de 83, então abri a loja. O Giovanni ainda tinha 10 anos, o Didio 12, eles ainda não tinham começado, mas eu já tinha comprado 2, 3 bicicletas para ele e eu via neles uma influência muito grande pela bicicleta, né? Não tinha muita mercadoria e naquele tempo os pedais vinham nas caixinhas. Eu e minha esposa, nós tirávamos os pedais de dentro das caixinhas e botávamos atrás os pedais soltos na frente para mostrar visual. No tempo quando a loja começou a crescer mais, nos primeiros tempos, vamos dizer assim, de loja mesmo, foi na época que surgiu a febre, vamos dizer assim, do bicicross, do BMX, né? Então se chamava bicicross. Então aqui essa praça na frente da loja, ela era assim, não tinha um fiapinho, um raminho de grama, porque ela era toda lisa, tudo terra, de tanto a gurizada. A gurizada pode incluir a gente também, né? Andar ali. Então a praça, que era uma praça com quadra, com caminhos, com canteiro, virou uma praça uma praça em verde e cheia de rampa de bicicross. E aí, como a ideia foi de aumentar o número de bicicletas ao nosso redor, a gente começou realmente a gostar. Aí veio a época do bicicross, nos anos 80, aí começou a difundir muito melhor, a gente começou a gostar de andar de bicicleta e tal, já fazia algumas pedaladas mais longas, começamos a andar pelo interior de Santa Cruz, começou a gostar, começou a se formar a ideia de fazer grupos de pedalada, então já corria bicicross, final dos anos 80 a gente corria ciclismo e tal, e começou cada vez mais a gente fomentar o ciclismo na cidade. A gente começou a conhecer mais pessoas, começou a participar de eventos mais longe. E aí veio a ideia de formar um clube de ciclismo, que foi no qual a gente também auxiliou a desenvolver, que foi o Santa Ciclismo hoje. Então, tudo isso faz parte da história da Facinho Bicicletas, de uma simples borracharia a uma trajetória de sucesso que eu acho que foi a Facinho Bicicletas.
O lado familiar da loja, né, que é uma loja, é uma empresa familiar, então sempre foi muito, esse lado sempre foi muito forte, vamos dizer assim, porque a mãe só conseguiu abrir a loja de roupa porque eu assumia o balcão, sempre foi de família, boa parte dos funcionários também são parentes, né? Tudo que a gente teve de sucesso até hoje com a bicicleta, a gente também a gente passa para a família. A cultura de pedalar, né? Nunca foi fácil pedalar, quer dizer, a gente tem o gosto de pedalar, sabe que na verdade a gente tem um veículo, que a gente trabalha com um veículo que é econômico e ecológico e saudável, que é a bicicleta. Então a bicicleta traz bastante amigos, ou seja, o nosso cliente também é muito amigo da família Facim. Então eu acredito que a família Facim, além de ter um trabalho, ela desenvolveu, na verdade, a ideia de se usar a bicicleta como um meio de transporte, como atividade física, como saúde, enfim. E esse, na verdade, é a ideia. Então a gente começou muito pequeno com isso e a gente passa sempre a ideia para os filhos de que, na verdade, tem que se dar valor para o que foi feito, né? De todo o trabalho que se teve. E agora a gente tem o bel prazer de saber que os filhos também pedalam, né? Meu filho já está atual, agora já é campeão gaúcho por antecipação, campeão gaúcho de ciclismo. Isso já é um mérito bastante importante. Sempre falo para eles que se eu sonhasse um dia, botasse uma meta, eu gostaria realmente que os filhos pedalassem. Os filhos pedalam. A Maribel, minha esposa, ela também pedala. Então, nós já fomos campeões gaúchos de enduro, de bike, regularidade de duplas. Já fomos também campeões. Então, quer dizer, ela também é campeã. Então, nós estamos seguindo o caminho das bicicletas e eu acredito que assim, a ideia de que se nós realmente gostamos do que fizemos, essa é a estratégia de vitórias que tem a Facim Bicicletas e acredito que a gente vai dar sequência nessas vitórias aí. Eu quero agradecer, né, o meu pai que começou estudo, que tinha uma borracharia, que nos primeiros tempos eu me lembro quando eu era um pirralhinho, sei lá, eu tinha 5 anos de idade, a mãe pegava o meu irmão no colo e a gente ia caminhando até lá no centro, lá na rua Senador Pedro Machado, onde era a borracharia que meu pai trabalhava, que depois ele comprou essa borracharia. Ele que começou isso tudo, ele que foi o suporte da família e ele que serviu e ainda serve de exemplo de uma pessoa honesta que eu não consigo dizer assim, alguma vez que ele tenha feito mal para alguém, né? Então eu acho que ele é o exemplo. A gente tem que agradecer a minha mãe, que foi ela que começou a loja também, porque ela que começou a atender no balcão, com o meu irmão, que também é metade da loja, então assim, né? Tem que agradecer os funcionários, né? Em especial o Beto e o Bino, o Adalberto Kuhn e o Albino Adilson Kuhn, que são irmãos e que estão na oficina há bastante tempo. O Beto, eu acho que está aqui há 27 anos, se eu não me engano, né? Ele também é assim, a mão de obra da loja, né? Os outros funcionários que já passaram, mas tem que agradecer também a minha família, vamos dizer, a minha mulher, né? Que me aguenta, mas que às vezes aguenta os meus desabafos também, né? Que às vezes aguenta a minha canseira, principalmente na época do final do ano, que às vezes chega em casa assim, já aconteceu de chegar às 2, 3 da manhã em casa, depois de estar trabalhando. Os filhos também, que também são inspiração também, né? O motivo às vezes de estar trabalhando é eles, né? É o que talvez provavelmente foi o motivo do meu pai querer fazer alguma coisa a mais pelos clientes, para faturar um pouquinho mais, para ganhar um pouquinho mais. Foi eu e meu irmão, e então agora talvez seja a minha filha que está estudando, a futura arquiteta, meu filho, que eu não sei a profissão, que por enquanto ele está mais para estudante skatista, mas que também serve de inspiração. Eu acho que é isso aí que tem. Tem que agradecer os clientes também, né? Porque sem eles que dão trabalho pra gente, que às vezes se incomoda pra caramba, alguns casos, mas que tem cliente muito legal, né? Dá pra até citar o cara que tá fazendo essa filmagem, que é cliente também, né? Que agora a gente virou cliente dele, do serviço dele, mas é um exemplo, assim, que não é... A maioria dos clientes não são clientes, antes de ser clientes, são amigos.
Isso eu acho que é fundamental. Bom, gostaria de agradecer então a toda a trajetória da Facinho Bicicletas, o sucesso da empresa, ao meu irmão, ao meu pai, a toda a família, né, que sempre de alguma forma ou outra esteve envolvida. A gente sabe que na verdade muito esforço foi para nós chegarmos até aqui, e ao próprio Beto e o Bino também, os dois mecânicos, nossos primos. Nós sempre priorizamos para colocar pessoas familiares que também, além de nos agregar bastante, gostem do trabalho que fazem. Todos os colaboradores da Facinho Bicicletas de todos esses anos, tenho certeza que todos eles fizeram parte dessa trajetória de vitórias, né? E eu acredito que a gente vai perdurar aí por mais alguns tempos. Todo o tempo que a gente consiga pedalar, a gente vai estar junto aí nas pedaladas, em todos os caminhos que a gente puder trilhar junto, enfim, pistas para correr e pedalar. E eu acho que essa é a nossa ideia, na verdade, de deixar um legado para o futuro também. Então a gente saber que teve toda uma história de trabalho bastante intenso, e agora, quem sabe, a gente possa deixar também um legado para os futuros ciclistas aí, pedalarem com bastante vontade, e é isso aí. Nosso muito obrigado a todos. Para o cliente, eu sempre, desde quando só tinha prestação de serviço, eu sempre tinha em mente ele em primeiro lugar, cliente em primeiro lugar. Mas para você ter essa confiabilidade dele e esse retorno dele, você tem que ser, primeira coisa, honesto com ele. Eu tive como experiência meu avô, que ele dizia para mim: Danilo, confiabilidade se demora muito para ser adquirida. Agora, que você não é um bom sujeito, você faz uma ou duas coisas erradas, ela se espalha rapidinho. É como você jogar um saco de pena num dia de tempestade. Se espalha por toda a região ligeirinho. Então ele diz: cuidado de não largar sacos de penas. Ele quis dizer com isso que, né, nunca fazer nada errado para não ir aos quatro ventos, né? Então, foi um dos pontos que eu sempre agi, sempre, né, exigi, e sempre foi feito, né? E a gente agradece muito, né, a clientela, que é toda a razão de ser e de existir é o cliente. E se ela se tornou o que é, foi por causa deles, né? Não foi de outra forma, né? E outra coisa que eu sempre passo para eles, sempre tentar ser competitivo, tentar comprar bem para poder vender, passar adiante bem, com lucratividade razoável. Eu acho que esses são os pontos principais de qualquer negócio, qualquer comércio, qualquer atividade, é passar confiabilidade para as pessoas, né? Então, acho que é um ponto, como é que se diz, não pode ser um ponto, como é que a gente diria, não pode ser, não tem que ser a exceção, tem que ser a regra.